Então, pessoal, boa noite, sejam todas, né? Que novamente a mulherada está dominando, então sejam todas bem-vindas à nossa aula 2 do Projeto GOM. A gente chama de aula 2, que é aula ao vivo 2, mas tem já um monte de vídeo, de atividades para serem feitas lá no Google Classroom. Hoje, se houver tempo, de repente eu vou mostrar novamente o ambiente. A gente, está perdida, onde que eu vejo? Mas se não der tempo, eu pretendo pelo menos ver se eu consigo gravar durante a próxima semana um breve tutorial e jogar no mural, que o mural é a primeira coisa que vocês veem. Mas que alegria estar com vocês nesse projeto. E hoje, minha gente, hoje é papel e caneta e ação, tá? Porque caderno é cemitério de conhecimento. E esse curso é um curso que é vivencial. A gente aprende e já aplica no dia seguinte, se der na noite mesmo da nossa live, mas no dia seguinte, pelo menos, você já vai começar a aplicar. Deixa eu perguntar se vocês vão, de repente, quem puder abrir o microfone, quem não puder vai faz no chat. Como é que foi fazer o seu teste e ver o teu nível de quociente de positividade e os seus principais sabotadores? Umas duas pessoas que pudessem me contar como é que foi a experiência. Bom, então vamos lá, vou falar. Eu me surpreendi com o meu quociente de inteligência positiva, porque eu achei que deu muito baixo. Aí eu falei, nossa, tem que melhorar muito. Por outro lado, é interessante essa questão, quando a gente toma consciência, né, vai percebendo no dia a dia que realmente aquele resultado tem a ver com o seu comportamento, com as suas atitudes. Aí dá assim até um entusiasmo. Então vamos lá, vamos trabalhar em cima disso. Então a primeira impressão assim, foi de frustração, a segunda de entusiasmo. Vamos lá, tem muito que aprender. É isso. Obrigada. Obrigada, Luciana. Mais uma pessoa que pudesse compartilhar como é que foi. Eu vou falar rapidinho porque eu tô aqui na tarefa, mas eu também me surpreendi porque eu achei que fosse dar um pouco mais alto, porque eu sou muito positiva. Eu sou muito positiva, sou muito autoastral e deu 71. Mas eu esperava mais, porque eu sou extremamente, para mim é tudo que vai dar certo, se dá ruim não dá não, vai melhorar. Eu sempre fui muito assim, aí eu falei, caramba, então quer dizer que a gente tem um caminho aqui de 30 para percorrer. Mas foi muito interessante. E aí, quando eu fui avaliar os sabotadores, que eu acho que é bem ligado, onde a gente diminui o nosso nível, né? É quando entram os sabotadores, eu falei, realmente tem tudo a ver com 71 com os meus sabotadores. Então, foi isso. Obrigada, Luciana, obrigada, Priscila, por trazerem. Não vou conseguir ouvir a todas vocês, mas vamos pensando assim, como que eu me senti, como é que foi ver esse resultado, porque hoje nós vamos falar sobre duas coisas. Hoje eu trouxe tipos de motivação. Então, na aula passada, aula inaugural, a gente falou das nossas emoções básicas. Agora a gente vai entender o que nos motiva a agir. E aí você fala, ela falou agir de novo, ela falou no começo, porque tudo isso que a gente está trabalhando tem a ver com como nós agimos na nossa vida. Ou não agimos, né? Agimos ou não. E às vezes reagimos. Então a gente vai ver os tipos de motivação que nos levam a fazer as atividades, as metas, as coisas que a gente almeja. E logo em seguida nós vamos falar dos sabotadores. Eu não vou me alongar muito aqui, porque lá no nosso ambiente a gente tem uma playlist, né? Quais são os sabotadores, os principais, características, como enfraquecer, né? Parece a Globo Repórter, né? Fazendo propaganda aqui da Globo. Né? O que é? Quem são? Como enfraquecer? Mas a gente vai já começar com um desafio prático para enfraquecê-los, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês minha tela e depois, quando eu falar dos sabotadores, eu vou retomar um pouquinho tanto do que a Luciana quanto que a Priscila falaram, tá? Então, já comecei, estou que nem a Priscila, chegando, eu estou na segunda. Então, mais uma vez, acho que todos vocês estavam aqui da outra vez, né? Esse é um projeto que é apoiado pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil e a USBA,
ou os BEA, como eu chamo, que é uma associação dos alumni, dos ex-alunos, né, de projetos de intercâmbio dos Estados Unidos. Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui e já vou dando um spoiler. A gente vai ter uma live extra. Eu deixei lá no mural todas as nossas lives, né? As datas, o horário, sempre quinta, de 8 até possivelmente umas 9h30, talvez antes, talvez um pouco depois. E todas as quintas, assim, semana sim, semana não, né? Você já tem lá. Mas eu tenho uma convidada especialíssima que trabalha com mindfulness e que tem tudo a ver com o que a gente está falando, tanto hoje dos sabotadores, quanto na próxima live que a gente vai falar das forças. E ela vai estar, se não me engano, vai ser depois da próxima live, então ela vai trazer algumas questões da autorregulação. Ela vai explicar um pouquinho dos tipos da motivação e autorregulação com exercícios pra gente, tá? Então, é spoiler que fica sabendo de primeira quem tá aqui ao vivo. Quem vai assistir também, não fique triste, você também vai saber, tá bom? Você tá ouvindo? Então, tipos de motivação e inteligência positiva é o nosso foco hoje. Eu vou falar de tipos de motivação, vou abrir para perguntas, considerações que vocês quiserem. Depois vamos lá para o QP, sabotadores e também abrir para perguntas. Combinado? Então, pode fazer assim que eu vejo, ou levanta a mãozinha lá dando joinha, tá? Então, pessoal, isso aqui é um pouquinho a parte teórica, mas eu trago a parte teórica, mas sempre com aquele convite. Não anota essas coisas, até porque vocês podem ver o vídeo depois. Anota o que você sentir que te motiva a agir ou que te fez refletir. Isso é mais importante do que conceito, tá bom? Então, quando a gente fala de emoção, né? A gente tem dois tipos que já estão aqui na cara, que é intrínseca, que é interna, e a extrínseca, que é externa. E talvez muitos de nós ouvimos, não, mas motivação é algo interno. Não, né? Nos estudos tem áreas, pelo menos na psicologia, que fala que a gente tem a interna, aquela que vem de dentro, pelo simples prazer de você fazer uma ação. Por exemplo, esse projeto Go On, teve gente me perguntando quanto que eu estou recebendo de dinheiro, sabe? Eu sou milionária. E não é. Eu vi que era um small grant, né? Que é uma verba pequenina para comprar equipamento, por exemplo, o ring light que eu estou aqui, foi comprado com essa verba, mas em termos financeiros, eu não estou ganhando, eu não tenho salário, colaboro, nada disso. Mas eu faço com uma alegria, até sem o ring light, só que o ring light já ajuda, né? A iluminar. Hoje eu estou sem o microfonezinho, mas quando eu faço no celular, tem o microfonezinho, mas fora isso não tem, ou seja, você faz não por algum benefício que você vai receber. Você não faz porque alguém te coagiu a fazer. Você faz pelo prazer de fazer. Então, um exemplo, academia. Só levanta a mão aqui quem é apaixonado por academia. Deixa eu baixar a minha para não levantar sem querer. Só tem das minhas aqui. Obrigada, gente. Deixa eu ver, não vi Luciana se levantou a mão, de repente ela levantou. Não, Raquel, tá? Luciana, porque a Luciana... Mas eu tô do outro lado, então eu tenho que ser apaixonada. Você realmente tá. Mas, no geral, então, por exemplo, para a Luciana, a nossa representante fitness aqui, porque eu sou a não representante, ela possivelmente faz com prazer. Ninguém precisa falar assim, vou te dar tantos reais para você fazer. Se você fizer isso, você vai sair no final de semana. Não. A recompensa da motivação intrínseca é a atividade em si, é o prazer que você tem de fazer aquela tarefa, aquela atividade, aquele exercício, seja o que for que você tenha determinado. Então, geralmente, a gente tem motivação intrínseca para atividades que nós consideramos que sejam interessantes, prazerosas ou desafiadoras. Tem que ser para a gente. Então, por exemplo, eu leio em fila de estacionamento, eu leio andando, tipo, batendo cabeça no poste, sabe? Agora, meu marido para ler, não dá. Não é algo que o motive ter um monte de livro, comprar livro, entrar numa livraria e ficar horas vendo. Percebe? Para ele faz assim, porque ele me ama e como parte do amor que ele tem por mim, ele vai à livraria comigo, sabe? Agora na quarentena ele está feliz, que a gente não vai a lugar nenhum. Mas fora isso, não é algo que o motive. Então, quando eu falo desafiadora, interessante, prazerosa, é o que você considera. Então, isso, né, as atividades que se encaixam nessas três categorias, elas fazem com que você tenha uma motivação interna muito forte.
Então, não sei, Luciana, talvez esteja exagerando, mas eu pelo menos conheci uma pessoa que é do mundo fitness, é uma professora de educação física e tal, que onde ela for, ela vai ter lá o kit treino. E ela ia para a praia, sei lá, 5, 6 da manhã correr. Se ela estivesse no hotel, procurava lá a academia lá do hotel, sabe? Ela fazia isso com uma paixão. Eu faço pensando o quê? Na barriga que eu tenho que perder. Ou seja, a minha motivação é extrínseca, minha gente, porque hoje eu fui ao médico e a recepcionista falou assim: você está grávida? A doutora fulana não atende grávidas, ela não é obstetra. Aí eu falei: não, só tô gorda, gorda ela atende, né? Aí a menina ficou tão sem graça, assim, não, tranquilo. Aí por dentro eu falei assim: realmente, eu tô precisando exercer essa motivação extrínseca para exercícios, tá? Então, como eu falei, a intrínseca não precisa de consequência, como eu acabei de falar. Eu só vou fazer exercício porque eu tenho que perder a barriga. Se eu perder a barriga depois, ela vai voltar porque eu não estou nem aí para exercício. Agora, a extrínseca, que é a externa, ela tem algumas formas. Ela tem 4 formas dela acontecer, tá? Então, porque se a gente só dependesse, gente, de motivação intrínseca, o mundo ia ser um caos. Porque a gente só vai fazer as atividades interessantes, prazerosas, desafiadoras para a gente. Só que, por exemplo, eu falo sempre na orientação de carreira, né? Principalmente o jovem. O jovem vem e fala assim: o que dá dinheiro? Aí eu brinco: pai e mãe. O restante é relação. Não tem outro para dar dinheiro. E eu sempre brinco assim: hoje está muito na moda de encontrar o que você ama. Não é que está na moda, acho que vocês entenderam a ideia, mas está uma ênfase tão grande que às vezes o jovem ele ainda não sabe o que ele ama se ele não começar a se desempenhar, né? Não se dedicar. E aí eu falo com eles: olha, toda profissão vai ter o glamour e tem o bastidor. E muitas vezes a gente ama, lembrando, esse glamour entre aspas, tá, gente? Que eu sou professora, qual é o glamour do professor, né? O glamour da gente é estar na turma, cheia, animada, que de repente pode fazer cruzes, né? Então a gente está lá, aquela interação. Mas tem os bastidores, eu brinco, tem o diário para fazer, tem um conselho de classe, que às vezes não é tão legal assim. Tem algumas coisas que não são prazerosas. E ainda assim fazem parte, aí seja da nossa profissão, do nosso ofício, da nossa responsabilidade. E aí, tá bom, Solimar, eu já entendi que intrínseco não depende de nada, depende de mim, eu quero, tô ali, e o extrínseco tá em alguma coisa lá fora. E geralmente é o tal do tenho que fazer. E eu fico assim, para morrer, quando a pessoa fala assim, eu tenho que fazer isso, e alguém corrige, não tem, você quer. Às vezes a pessoa não quer mesmo, não, mas ela tem que, e aí ela vai ter que encontrar uma regulação aí, um momento, né, da motivação externa para fazer. O que não dá é quando, por exemplo, o meu cliente chega e fala assim, por exemplo, eu quero abrir uma empresa, eu sonho em ser empresário, eu tenho que abrir uma empresa. Aí eu falo, aí vamos ver, peraí, né? Você tem que ou você quer? Que aí são coisas distintas quando você está falando dos seus sonhos, você tem paixão, ok? Então, quando a gente fala da motivação externa, a gente está falando da internalização, você está buscando jogar aquela motivação que é fora, de alguma maneira para dentro de você. Ela não é intrínseca, ela não é natural. Então, tem 4 formas disso acontecer. Então, a primeira é a regulação externa, que está escrito, que a gente faz porque tem recompensa. Filho, se você lavar a louça, vou deixar jogar mais 1 hora de videogame, meu querido. Vai ter sorvete extra, sabe aquela recompensa? Eu até brinco, é a cenourinha lá na frente. E aí é o momento que ela fala, eu tenho que fazer isso, né? Ela tem uma obrigação, ela tem um porquê, senão ela sofre uma punição também. Ela tem alguma exigência, por exemplo, a gente tem uma época de imposto de renda. Quem fala, uhul, imposto de renda, coisa boa, te amo, né? Não é, a não ser, até brinco, a não ser os contadores, talvez tenham uma alegria de fazer aquela coisa toda, né? A gente faz e erra e não sei o quê. Mas você faz porque você tem um prazo, se você não fizer, você tem uma punição, você vai ter penalidade, então você faz, então você acaba tendo uma regulação externa, ou seja, é uma recompensa ou fugir de uma punição. A introjetada, você vai percebendo que cada uma delas vai ficando um pouquinho melhor, vai ficando mais para dentro, vamos dizer assim, tá? Não vai ser intrínseca ainda, é externa. Então, a introjetada, a pessoa, ela geralmente a frase é, eu devo fazer isso. Ou seja, a moral, os bons costumes,
eu vou fazer para não me sentir culpada, envergonhada, tem alguém olhando, sabe? O que os vizinhos vão falar, o que as pessoas vão dizer. Ela não age tão espontaneamente por si, mas ela tem uma coisa forte de eu tenho que cumprir esse dever, eu devo fazer isso. Aí vai ficando um pouquinho mais perto a identificada. Né? A identificada, a motivação ainda vem, né, de fora, mas a pessoa começa a entender que é importante para si. Então, a frase dela é: isso é bom para mim. Então, por exemplo, comer comida saudável. Meu filho vive dizendo, ele tem 10 anos, né? Então ele vive dizendo assim: mãe, seria tão bom, né, que as coisas que são gostosas a gente pudesse comer à vontade. Batata frita, sorvete, não fizesse mal. Né? Seria ótimo, mas não é assim. A gente entende que comer saudavelmente é bom pra gente. A gente não faz porque a mãe, agora a gente é adulto, né? A gente não faz porque a mamãe vai dar um sorvete depois que a gente comer lá o brócolis. Mas a gente capta, né? Tem gente que come por prazer e tal, é intrínseco, mas você capta, isso é bom para mim, é bom para minha saúde. E aí o mais pertinho da intrínseca, mas ainda lembrando que ela é extrínseca, ela é externa, é a integrada. Na integrada, a pessoa, ela busca obter resultados pessoais. Então, por exemplo, aquela pessoa que ela não ama assim, estudar, mas ela entende que fazer inglês, por exemplo, é importante para ela, não só em termos financeiros, porque aí a gente teria, né, a questão da externa, né, eu tenho que fazer isso, eu vou receber um aumento, mas ela começa a perceber que aquele resultado pode ser grande na vida dela, pode abrir portas, ela vai poder viajar, ela vai poder se conectar com pessoas, e ela gosta de se conectar com pessoas, ela gosta de viajar, ela não gosta tanto do inglês, mas ela percebe então que assim, ó, eu gosto de fazer isso, sabe? Não tá É lá bem parecida com a identificada, né, Sol? Exato. A identificada você entende que é bom para você. É bom fazer isso, é bom para minha saúde, é bom para minha vida, de certa forma. Exercício físico. Eu já cheguei a fazer, começando com a externa, eu vou fazer uma semana de exercício e eu vou me dar, um exemplo, um livro. Totalmente externa, cenourinha. Depois, introjetada. Introjetada, acho que eu nem passei por essa fase, não, mas vou dar um exemplo, se fosse o caso. Ah, poxa vida, eu não quero que as pessoas perguntem se eu tô grávida. É porque eu tô no ponto que eu não ligo porque as pessoas me perguntam, mas nossa, eu vou ficar com vergonha, eu vou ficar embaraçada, o que as pessoas pensam, o que, né, sou desleixada. Aquela coisa que a pessoa às vezes acha, então coloca a projeção no outro. Ó, introjetada, eu estou preocupada e pensando no que alguém vai falar. A identificada, eu percebo que isso é bom para mim. Já na integrada, eu percebo como resultados importantes que vão acontecer para mim e que eu acabo não fazendo por prazer, porque isso é intrínseca, mas eu consigo ter um grau de motivação, de determinação, quase que não sai, determinação maior. Então, você passa a gostar de fazer isso. Não que isso é bom para mim, fazer inglês é bom para, né, o meu futuro. Mas, puxa, eu gosto do inglês. Por que eu gosto do inglês? Porque eu tenho algo que eu quero alcançar e que o inglês vai me ajudar, embora não acorde assim, uhul, vou fazer inglês, como de repente eu acordava. Porque quando eu comecei a estudar lá na antiga quinta série, a professora falava, eu ficava repetindo as vezes sozinha. Aí chegava em casa, escrevia no quadro as frases do livro, e memorizava, e ficava frases como Hello Mary, Hello John, nice to meet you, nice to meet you too. Mas que para mim na quinta série era, uau, a gente não tinha internet, ninguém falava inglês, então tinha uma motivação de mesmo sem ser, porque se eu reprovasse, você sabe aquele aluno que estuda matemática? Que as matemáticas, que se eu não passasse ia dar ruim, ia dar algum problema. O inglês eu estudava fora da escola, não estudava só para a prova, não estudava só porque tinha que passar de ano, porque os pais iriam brigar, ou não estudava porque o pai prometeu alguma coisa, porque eu não prometia nada, não era mais do que minha obrigação, né? Mas, assim, o inglês, eu tinha uma motivação intrínseca, tá? Muito grande. Agora, uma pessoa que, de repente, ela não tem essa motivação intrínseca de estudar sozinha, mas ela consegue encontrar um nível de satisfação. Então, ele é bem mais perto do intrínseco. Só que lembrando que ele ainda não é, sabe, movido por forças naturais. Ele tem alguma coisa lá que te ajuda, né? A estar mais motivado. E aí, o ideal é que se a nossa motivação for externa, é que a gente busque cada vez mais ter mecanismos de que seja essa motivação
extrínseca com a regulação integrada. Ou seja, você consiga gostar daquela atividade. Por exemplo, eu falei lá dos exercícios, né? Chegou um ponto de tanto, eu coloquei lá a cenourinha, vou me dar um livro, vou fazer não sei o quê. E aí chegou um ponto que agora eu não estou fazendo muito, né, por causa da quarentena, mas que eu estava correndo, não assim, correndo, nossa, corri 10 quilômetros, tá, gente? Era correndo 3, e feliz, porque antes eu não corria nenhuma reta, né, assim, de 400 metros. Então, 3 quilômetros, e eu sentia alegria de eu estar conquistando coisas, por exemplo, hoje eu consegui dar 3 voltas na praça. Daqui a uma semana estou dando 5, depois estava dando 7 voltas. Quando cheguei 7 voltas, eu me senti quase uma maratonista, entendeu? Mas, então, assim, eu não tinha mais a questão externa de eu vou fazer isso para ganhar tal coisa. Eu não tinha a introjetada que é, eu devo isso, né? O que vão pensar ou qualquer coisa. E eu não tinha exatamente a identificação só de, vou fazer isso porque é bom para mim. Eu passei dessa fase, na verdade, assim, musculação, essas coisas assim, eu faço, ok, fazer isso porque as pelancas estão, né, balançando aqui, é bom para mim. Agora, o correr, mesmo que seja pouquinho, deixando bem claro, eu senti uma alegria com a atividade. Mas ela dizia assim, uhul, vou acordar, colocar tênis, correr, vamos lá. Não, percebe? Que ela foi passando por fases, talvez não introjetada como falei, e chegou no ponto que eu falei assim, ok, correr me dava alegria. Talvez por eu ver assim, nossa, eu não dava nenhuma volta na praça, gente. Na praça eu corria só uma aba, um lado, e andava os outros 3. Depois, como eu falei, comecei a correr uma volta, 2 voltas, e isso foi me ajudando também, tá? Então, assim, foi um exemplo de corrida, mas para a gente pensar, o que eu estou buscando para minha vida? E que talvez eu estou adiando, procrastinando, dando desculpas, e a gente vai chegar nos sabotadores, né, agora. O que talvez eu teria que ter uma motivação mais integrada? O que eu poderia fazer com que ela fosse mais voltada para essa motivação bem próxima da intrínseca, embora ela não seja ainda intrínseca. Até que está claro, pergunta, sugestão, pode abrir microfone, que a gente vai para a segunda parte. Exemplo, o que passou na sua cabeça? Deixa eu parar de compartilhar para poder ver vocês todas melhor. Aqui, compartilhando, eu vejo um pouquinho. Até agora, o que ficou, não ficou? A hora da prova é tudo igual, né? Quem pode me dar um exemplo de alguma coisa que está tentando fazer e que agora fala assim, eu acho que é a motivação tal, intrínseca ou a extrínseca tal, tal, tal. Raquel, você abriu o microfone? Eu abri porque eu fiquei com uma dúvida. Por favor. Mas eu não sei se é uma dúvida de verdade ou se é uma provocação. Por favor. Algumas coisas que às vezes eu faço, eu fico em dúvida se sou eu mesmo que quero fazer ou se aquilo está sendo motivado pelo exterior. Porque às vezes eu não sei se por vaidade a gente quer agradar o exterior com alguma coisa interna. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma leitura, eu acho que talvez aconteça isso com você também, por exemplo. A gente lê porque a gente tem esse interesse interno, mas a gente lê também coisas que vão dar conta do nosso externo também. Então, por exemplo, mesmo com dieta, eu quero dar conta dos meus desejos internos de me alimentar bem, mas eu sei que isso também tem um retorno externo. Então, até que ponto esses dois se cruzam, assim? Por isso que eu falei que eu não sei até que ponto é uma dúvida ou se é uma provocação, porque para mim, quando eu estava ouvindo tudo, parecia que tudo dava uma pegada aqui, uma pegada ali, uma pegada aqui, uma pegada ali. Nunca estava em um lugar só. Ótima colocação, Raquel. Obrigada. A gente divide didaticamente, né, como se a gente fosse assim, agora eu sou intrínseco, agora eu sou aqui a motivação externa com regulação introjetada, e, enfim, externa e assim por diante. E não vai ter ações que nós vamos fazer que vão estar misturadinhas mesmo. Então, por exemplo, eu amo estudar, intrínseco, mas eu não gosto de matemática financeira. Porém, quando eu fiz a minha pós em gestão empresarial, ela estava lá. Mas eu amo estudar. Percebe? Então, mas ela em si teve que ter uma motivação
externa, que é eu preciso aprender esse trem para aprender a investir. Eu nem coloquei que era para atender meus clientes, porque eu ia falar, meus clientes não precisam de matemática financeira, os que eu atendo não precisam. Então, não ia ser a cenourinha suficiente para eu estudar e buscar aprender minimamente. Eu estava no sentido mínimo. Então, assim, amo estudar, bacana, então isso já é uma coisa boa. Agora, imagina a pessoa que nem gosta de estudar e ainda vai estudar uma coisa que ela não gosta. Percebe que isso vai ser um pouquinho mais desafiador. Então, por exemplo, também a gente, dona de casa, a gente gosta da casa limpa, organizada, né? O resultado a gente gosta. E talvez tenha tarefas da casa que a gente até gosta mais, ou talvez desgoste menos, e outras que a gente fala assim, Senhor. Então, no meu caso, meu Senhor, é passar roupa. Para eu passar roupa, eu falo com meu marido, eu tenho que ter a cenourinha na minha frente. A cenourinha eu estou passando roupa enquanto estou assistindo a um filme, como eu estou estudando francês, eu coloco Netflix, eu não entendo nada, né? A Mariana fala francês, eu estou aqui passando, eu nem falo, nem me arrisco. Mas eu coloco lá, sei lá, tá em francês, com legenda em francês, eu estou passando roupa, às vezes quase queimando. E aí eu vou e faço. Mas percebe que eu tenho uma motivação que está toda misturada aí. Por exemplo, eu tenho que fazer isso. Embora, mas tem marido e tal, mas a gente divide as tarefas e roupa ficou para mim. Porque tem várias outras que eu também não gosto, então não tinha muito como. A divisão ficou difícil. Então, ele, por exemplo, cozinha mais do que eu. Eu cozinho. Mas até a Natalina estava logo no começo lá do Conversation, na turma nossa de conversação de inglês, ela falando lá das receitas que ela estava fazendo, eu falei, que vergonha, eu até brinquei, vou fazer miojo. Vou fazer uma miojada, ela falando bacalhoada, sei lá o que lá. Então, eu tenho, quando eu vou passar roupa, por exemplo, cara que eu peguei uma atividade bem corriqueira aqui, tá? Motivação intrínseca, 0. Mas ela tem um pouquinho do, eu tenho que fazer isso. Ela tem um pouquinho de, poxa, isso é bom, que depois que eu passo, né, colocar aquele lençol passadinho, muito melhor do que pegar o lençol e só jogar na cama. Então, isso é bom para mim. Ela tem um pouquinho, não tem nada da integrada. Eu quero fazer isso. Na integrada, eu quero fazer isso e tal. Então, eu não tenho isso. Eu quero. Não chegou no ponto da integrada para mim, mas ela passa pela externa do tem que, ela passa do devo fazer e ela passa, é bom. Então, eu consigo chegar na identificada, porém, eu faço fazendo uma coisa que eu gosto muito, que é aprender. Vocês vão ver nas forças, vocês colocaram lá, minha força número 1 nesse universo é amor ao aprendizado. Então, e aí eu já estou dando spoiler sobre as forças, mas uma coisa que vai nos ajudar muito a fazer atividades em que a nossa motivação não é intrínseca, é envolver as nossas forças nela. Como que eu posso fazer essa atividade chata, enfadonha, o que for, usando a força? Então, né, qual força que eu tenho? Então, amor ao aprendizado. Eu lavo louça com o celular do lado, assistindo a vídeos que eu queira, a aulas online. Então, tem que falar, como é que você faz tanta coisa? Isso é fácil. Eu não lavo louça só lavando louça. A não ser que, e aí muito importante, às vezes eu lavo louça só lavando louça, quando eu quero deixar espaço para mindfulness, né? Que é a atenção plena que a gente também precisa, senão a gente só está ocupando a nossa mente também. Então, às vezes eu preciso daquele tempo para... você está lavando a louça e vem uma ideia, e se você não permitir que a tua mente esteja vazia, não vai vir essa ideia. Deu para perceber como é que funciona, assim, você buscar mecanismos de, primeiro, colocar a sua motivação mais para perto da intrínseca. Porque a intrínseca não precisa de nada, gente. É uma maravilha, né? Se tudo fosse intrínseco, pensa no seu filho. Quem tem filho aí de 7 a 13 anos, principalmente 10 a 14, assim, né? Adolescente, haja motivação externa, porque ele não vai ter motivação para arrumar a cama, para fazer as coisas, tá? Outra pergunta? Alguma outra? Eu queria só perguntar uma coisa. A motivação extrínseca, ela pode vir a se tornar intrínseca? Porque eu, por exemplo, no meu caso, alimentação saudável. Eu comecei com alimentação totalmente extrínseca. Quando a Sofia nasceu, então eu tipo assim, cara, eu tenho que comer mais saudável, não era por mim, era por ela.
e aí depois aquilo foi eu devo, aí depois foi passando, isso é bom para mim, e ali até que eu consigo, poxa, meu corpo melhorou e tal, mais disposição, mas eu oscilo entre a extrínseca, vez ou outra, nossa, que saco, tem que comer. Não, eu tenho que comer, eu volto, mas ela não se tornou um amor para mim, não. Tipo assim, ela está na extrínseca o tempo inteiro. E está oscilando aí. Não está mais na externa, só de eu tenho que fazer isso, mas parece que você chegou no ponto de, isso é bom para mim. E talvez algumas vezes você fala, eu quero fazer isso. Comi muita besteira, eu quero, que aí você exato. tem a integrada. Pode virar intrínseca? Pode. Tem gente que fala assim, nossa, quando eu comecei a fazer atividade X, eu odiava. E agora, nossa, eu amo, não vivo sem. Eu até brinco que eu ainda estou nessa esperança de exercício físico, que me contaram que depois que eu começasse, eu ia gostar. Pode ser que eu também não levei tão a sério até hoje, a ponto de falar assim, eu amo. Eu tenho, como eu falei, tem colegas que não ficam um dia sem malhar. Eu não, entendeu? Eu tenho que colocar lembrete no celular. Não sei se vocês já leram o livro, que é o Poder do Hábito, de capa amarela. Ele fala sobre a importância de você ter gatilhos que te façam fazer aquele novo hábito que você está tentando adquirir. Então, deixar lá a roupa de ginástica lá no seu sofá, ou até ele fala de dormir com a roupa, né, de exercício, para você já acordar só e fazer. Estou vendo agora a Luciana beber água. Então, para quem tem dificuldade de beber água, de repente vai deixar a garrafa já de 1,5 litro, alguma coisa assim perto. Então, isso é para... A gente está falando de hábito, já deu uma fugida aqui, mas o hábito também tem a ver. Se você decidiu ter um hábito, algum ponto de motivação você tem. Nem que seja a pior que a externa. Nossa, eu realmente vou ter que fazer isso. Por exemplo, eu tenho que ver minha alimentação ou eu vou ter um infarto. Um exemplo, sabe? Estou pegando um caso bem extremo. Mas alguma fagulha de motivação, mesmo que seja mais externa, a gente tem. E pode, como eu falei, pode chegar ao ponto da pessoa falar, nossa, eu nem gostava e agora eu não consigo viver sem essa atividade, esse hábito, essa forma de pensar e de agir, tá? É um pouco mais desafiador de acontecer, de virar intrínseco, mas não é impossível. Como diria Raul Seixas, né? Somos essa metamorfose ambulante. Então, esses dias eu estava comendo espinafre, falei, gente, eu odiava espinafre. Até a adolescência, até uns 25 anos, mais ou menos. Estava comendo espinafre com ovo como se fosse a coisa mais gostosa do planeta. E eu não precisei da minha mãe me dar sorvete no final, tu percebe que não teve essa motivação, ok? Alguém tem mais alguma pergunta antes de a gente ir para os sabotadores? Ângela, que bom que você está aqui. Virgínia, você abriu o microfone ou foi impressão? Eu tinha pensado aqui, mas acho que você vai falar sobre isso, dos sabotadores. Fala agora, mas pode falar. Da gente ter a motivação intrínseca e ser influenciada pelos sabotadores e não deixar isso fluir. Sobre isso. Você deve falar sobre isso ainda, né? Boa pergunta, mas boa colocação. Se a motivação é intrínseca, é um mais desafiador o sabotador te tirar. Porque, lembra, a intrínseca são atividades prazerosas, interessantes, agradáveis, desafiadoras para a gente. Então, é um pouco mais desafiador que eles nos derrubem. Ele consegue derrubar mais quando a nossa motivação é mais fraca. Porém, a gente vai ver que tem outras coisas que o sabotador faz, porque às vezes no dia a dia, e a gente já está entrando no sabotador então, tá, gente? Obrigada, Virgínia. No dia a dia, às vezes a gente fala assim, nossa, eu me saboto tanto. Você já deve ter ouvido muita pessoa falar, às vezes a gente até fala, nossa, como eu me saboto. E a pessoa usa no sentido amplo da palavra, sem saber o que é o sabotador em si. Então, na psicologia positiva, que é esse curso está baseado nos estudos da psicologia positiva, a gente tem um cara que esse é o Shirzad Chamine, vocês devem ter visto, não sei se vocês assistiram os vídeos, tem vídeo lá de sabotador, eu mostro o livro e tal. E ele escreveu esse livro, Inteligência Positiva, né, que coloca em prática o conhecimento dessa nova área da psicologia. A Raquel, que está estudando psicologia, eu não sei se vocês já têm na faculdade atualmente algo sobre psicologia positiva, porque é um ramo mais novo da psicologia, tem, sei lá, uns 20 anos. E aí a Raquel me fez lembrar, quando eu fiz a faculdade de letras, não existia uma área, né, da linguística que é a linguística aplicada. E aí, quando eu fui fazer o mestrado, ela também, a Raquel também é de letras, esqueci, a Raquel, Mariana também, mas aí a Mariana, ela já teve,
que eu tive a grata, né, grato privilégio de estar na coordenação do curso, eu pude mexer no currículo. Então, a gente colocou no último período, não pôde colocar antes, porque eu queria que fosse antes, mas colocamos no último período linguística aplicada, para que os alunos já conhecessem esse ramo. Acho que Nathalie, quando estudou lá, não deve ter tido no currículo linguística aplicada, porque você se formou bem antes do que a... Eu terminei em 2004. Então, tinha linguística. Tinha linguística, mas não aplicada. Aplicada, E se você for para todos os programas de mestrado, de doutorado, não para todos, né? Mas, vamos dizer, 90% é esse número aí, só chutei, tá, gente? 90% é um número bonito de dizer. Então, você vai ver que muitas áreas de estudo hoje é de linguística aplicada. Tem a linguística, que a gente brinca que é a linguística pura, como se a linguística aplicada fosse impura, né? Mas tem a linguística aplicada. Então, a psicologia positiva é um novo ramo, e ele trouxe nesse livro a ideia do quociente positivo. Então, tinha lá o nível de quociente de inteligência, o QI, os testes de QI, que antigamente mediam, hoje em dia também, principalmente a inteligência linguística, a lógico-matemática e espacial. E depois a gente tem um cara, não depois talvez nessa ordem, mas enfim, tem um cara chamado Howard Gardner, que já veio com as questões das inteligências múltiplas. Então, você começa a ter a inteligência corporal, interpessoal, intrapessoal, etc. E aí o Daniel Goleman, lá na década de 90, veio com a inteligência emocional. E aí a gente começou a ver que muita gente é contratado pelo currículo, ou seja, pelo QI, e é demitido pelo comportamento, que é o que é, né? Como eu me relaciono, como eu ajo perante as pessoas. E o Chamini, ele traz, então, o quociente de positividade. E aí agora, aqueles resultados que vocês falaram, né? E ele mostra que quando vocês pegaram o resultado de vocês, vocês viram que tem páginas e páginas para ler e se divertir. A primeira delas, que é o QP, ele mede quantos porcentos, qual o percentual de tempo que a nossa mente está a nosso favor. Então, por exemplo, precisa se entregar, que eu li assim, mas eu não lembro os nomes. Quem colocou lá? Meu QP foi 17. Significa que de 100%, apenas 17% a tua mente está jogando a teu favor. A tua mente está positiva, a tua mente está jogando pensamentos positivos. Então, quem vê lá com 71, tá legal. Claro que a Priscila olhou lá que o mínimo seria 75 e o ideal seria pelo menos 77, né? Porque você está na espiral positiva. Quem está abaixo de 75 é mais sugado, vamos dizer assim, né? Para baixo. E, gente, é aquela, traduzindo para a sofrência, né? Quando você está deprê, você começa a ouvir música deprê e começa a pensar nos momentos deprê, não é assim? E eu tô falando do deprê no dia a dia, né? Aquela dor de cotovelo, aquele fora que você levou. Aí você, né, começa a ouvir aquelas músicas, deprê e tal, e você fica o quê? Mais naquele estado. Então, claro que eu tô brincando aqui, mas no sentido de quanto mais para cima dessa espiral eu tô, mais fácil é eu me manter, eu puxar, eu ajudar outras pessoas. Quanto mais próximo eu tô ali de 75 para baixo, muito possivelmente eu posso ser contagiada negativamente pelo ambiente também, porque às vezes está com 73 e tal, mas você chega no ambiente, está todo mundo lá com 17, com 30 e pouco, vida, céus, ou azar, se você percebe, você às vezes cai. Então, vou dar um exemplo de professores, que é com quem eu lido muito. Então, infelizmente, muitos professores chegam até animados, mesmo que seja com motivação extrínseca, à sala de aula, à escola. E depois eles têm um negócio chamado sala dos professores. E aí, dependendo do lugar, não é um lugar muito bom de estar. Quem é professor Virgínia é professora. É verdade. Por quê? Dependendo do local que se trabalha, é ali que vai reclamar do político, vai reclamar do salário, onde não tem nem como resolver. E reclamar do aluno tal e não sei o quê. Quando acaba o recreio, por exemplo, você vê os professores, às vezes, indo com mais desânimo para as suas salas. Verdade. Então, estou dando exemplo de professor, gente, mas qualquer profissão, de qualquer ambiente que você estiver, aí você tá falando, tem gente que fala assim, nossa, fulano drena a minha energia. Você já deve ter ouvido essa expressão, fulano drena a minha energia. Não é isso. É porque você também está mais suscetível a estar negativo. E como eu costumo brincar, os opostos não se atraem. A gente atrai, né, vibração semelhante. Né? Amor vai atrair Acho que vibração de amor. Oi, Virgínia. Foi a Virgínia que falou? Não É sei. dentro de casa mesmo.
Até dentro de casa mesmo. Qualquer lugar. Até Até dentro de casa mesmo. Você conviver com pessoas para baixo, né? Pessimistas. Exatamente. Deixa a gente para baixo também, família tem hora que é terrível também. É Também. verdade. Verdade. Exatamente. Então, assim, a gente tem que. E aí, agora, nós que estamos aqui, olha que coisa maravilhosa. Nós temos conhecimento que talvez nossa família nunca podia ter imaginado que existia. E a gente vira sempre os missionários, vamos dizer assim, né? Propagadores, multiplicadores. Porque as pessoas que são, elas não conhecem. Então, a gente tem esse. Agora, com esse conhecimento, vai nos ajudar, primeiro, a melhorar a nós próprios. Na verdade, quando a gente começa a mudar o mundo, é mudando a gente mesmo, né? Não tem como. Certa pessoa, uma aluna minha até do inglês VIP que a gente tem aqui, ela contou num texto algumas coisas que ela sofreu, né, no doutorado dela, fora do país, com um orientador bem rude, um monte de coisa, e ela conta um ponto, né, antes e o depois, em que chegou um momento que nada do que aquele homem fazia a atingia. Ele não mudou. Ela mudou, percebe? Então, a mudança às vezes a gente fala assim, e um conceito muito importante na psicologia positiva é autorresponsabilidade. Eu sou responsável, por exemplo, eu aqui, Solimar, estou falando com vocês, com todo o coração aberto, com toda a intenção. Às vezes eu sou muito brincalhona, a Natalia, que vê muito isso na aula de conversation, que às vezes eu falo, gente, eu tenho que brincar menos, porque às vezes, se você falar errado na aula, eu vou brincar, eu vou zoar, né? Mais ou menos assim, mas sempre com alegria, com respeito, né? Natalia, me ajuda, se não for, você fala assim. Mas talvez o outro, ele vai receber de maneiras diferentes. Então, aquela tal frase de que não é o que nos acontece, mas como a gente interpreta o que nos acontece, é a história que a gente escolhe contar. Que história que eu estou contando? E aí, vai anotando aí, de repente, com palavras, não precisa escrever texto, mas, poxa, que história que eu estou me contando o tempo inteiro? Eu tive uma treinadora, né, uma mentora, que ela falou que ela perdeu, acho que, não sei se foi a terceira gestação, a segunda gestação, ela perdeu, né? Depois de poucas semanas ou meses, e que ela vivia contando para as pessoas, poxa vida, perdi um filho, não sei o quê, tarará. Ai, como isso é triste, caramba, como eu sofri, sabe? Ah, coitadinha de mim, olha a vítima, né? Coitadinha de mim, me dá atenção, olha, Dodói, Dodói. Então, o que eu brinco? Eu tô falando, a Rosângela estava na outra live, né? Que eu falei do Dodói. Pensa numa criança de 3, 4 anos, né? A gente já está pulando um pouquinho para os sabotadores da vítima, só para ter uma ideia. A criança de 3, 4 anos se machuca, ele vai te mostrar, Dodói. Aí você olha, oh, Dodói, neném, não sei o quê. Aí ele começa a mostrar outro, que nem tem. Já repararam isso? Dodói aqui, porque está recebendo atenção. Então, claro que numa criança de 3, 4 anos, ok, é saudável, você não vai falar com a criança, vem cá, criança, vou te explicar sobre o sabotador vítima. Não, tá? Mas no adulto, né, às vezes ele quer, oh, tudo bem, né? E ela ficava contando aquilo que um dia o professor de natação falou assim, ele falou, nossa, que coisa boa, porque ela perdeu, mas ela tinha depois tido, como eu falei, não lembro se foi a segunda ou a terceira, ela tinha 2 filhos, só não lembro se foi do primeiro para o segundo, ou se ela já tinha 2, ele, nossa, que coisa boa, você ter filhos. A minha esposa perdeu e teve que fazer uma operação e tirar tudo, e ela não pode mais ter filhos. E ela falou que, o primeiro momento foi quando ele falou que coisa boa, ela, como assim? Ele não está me ouvindo. E depois ela falou, gente, eu estou no papel aqui de vítima, que história que eu estou contando? Me olha, coitado de mim, como eu sofro. Percebe? Então, o índice do quociente de positividade parece, mas é papinho de abraçar a árvore, pensa positivo. Não é nesse sentido, tá, gente? Se alguém aqui, né, ao vivo ou gravado, está passando por problemas de depressão, de qualquer outro transtorno, isso é sério, precisa de ajuda. Realmente pode ser que você tenha uma disfunção química no teu cérebro, tá bom? Então, assim, deixando isso muito claro, para a gente não achar assim, é culpa minha, aí já vem seu sabotador mais forte ainda. Mas, no geral, muitas vezes é o que a gente escolhe. Então, quem tem com 75 aí, significa dizer que para cada 4 emoções, 3 são positivas. E isso tem a ver com seus relacionamentos também. Então, tem um livro chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que eu recomendo muito a leitura, quem puder, né, posteriormente. E o Stephen Covey, ele fala sobre
depósito bancário emocional, né? Na nossa conta emocional, que a gente faz com o filho, com o marido, com o familiar, né? Para começar. Então, muitas vezes a gente critica, só reclama, não sei o quê, a gente está fazendo saques. E a gente precisa elogiar, a gente precisa reconhecer, a gente precisa ter doçura. Quando a gente tem as interações muito, muito, muito positivas, quando a gente faz um saque, aquele dia que você está com a TPM, aquele dia que ninguém te aguenta nem você, ok, não é ok no sentido vou fazer isso, mas ok porque eu tenho saldo na conta. O problema é quando a gente só faz os saques e às vezes isso acontece com a gente mesmo, tá? Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês novamente. Deixa eu só passar para o próximo. Então, era aqui mesmo. Então, quando a gente fala do QP, então seria pensando lá no nosso QI, né? Que o QI a gente está mais acostumado. Sorimar, tem como aumentar o QI? Dizem que o QI, exatamente o teste com o QI, você não aumenta exatamente. Você tem lá um teste padronizado que mede mais ou menos. Tem QI de 80, tem QI de 120 e pronto. Não sei se tem como aumentar, e aí tá uma falha minha que de repente vocês podem procurar no Google para não falar besteira aqui, de repente, não tem como aumentar o teu QI, tá? Mas o QP, sim, e é por meio de exercícios, eu vou mostrar aqui hoje, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender que responsáveis para diminuir o nosso QP são os nossos 10 sabotadores. Tcharam! Que são esses? Que hoje aqui eu não vou me delongar, porque vocês já têm uma playlist inteira lá no Google Classroom sobre eles. Mas só para lembrar, que você já pega os seus 3 aí, abraça não, tá, gente? Acho que assim, vocês vão ser detonados agora. Então, lembra que eu pedi para vocês separarem os 3 primeiros lugares? Então, é nesse momento que você pensar sobre eles. Então, o que é o crítico? O crítico, primeiro, se vocês perceberem, nem tá lá naquele gráfico. No gráfico que saiu de vocês, tem 9 sabotadores. Porque o crítico, todo mundo tem. Independente de onde você mora, onde você vive, segundo o Chamini, todo mundo tem o crítico. E o crítico é aquele que vê defeito em si, nos outros, na circunstância, na vida. Então, por ele ver defeito o tempo inteiro, ele foca no negativo, sabe? Você fala uma coisa, ele, mas... E aí, quando eu falo mais, não você está focando na outra pessoa, às vezes está em si mesmo, tá? Vamos focar na gente, né? Você pensa numa ideia legal, logo em seguida você fala, não, isso é uma idiotice. Não sei nem onde que eu pensei isso. Você começa a encontrar defeito o tempo inteiro. Se você é casado, tem um relacionamento, ou você mora com seus pais, por exemplo, você mora com alguém, né? Não mora sozinho. É aquela pessoa que está sempre criticando, está sempre... Quer falar, Luciana? Não. Você fechou, abriu, fechou? Se quiser, não? Seu microfone está desligado, tá? Foi sem querer, desculpa. Então tá bom. É porque às vezes sem querer eu estou olhando muito para cá e eu não vejo vocês se movimentando. Aqui na minha tela, vocês estão aqui na minha direita, né? Então eu fico aqui, eu vi só rapidinho. Então, o crítico, né? Ele provoca ansiedade, ele provoca estresse, raiva, decepção, vergonha, culpa. Esses são os sentimentos que o crítico causa, e eu estou trazendo para você primeiro. Causa no outro também, tá? Mas ele causa na gente essas coisas. O insistente é aquele que é o perfeccionista. Tem que ser organização extrema, tem que ser ordem, tudo extremo. E aí ele começa a deixar as pessoas ao redor nervosas, né? Ansiosas. Ele vai drenando a nossa energia porque ele fica buscando a perfeição. Aquele trabalho tem que estar perfeito, aquele trabalho final de curso tem que ser nota 10, e às vezes ele já está nota 10, mas ele tem que ser nota 10 do 10, sabe? O professor tem que me convidar para escrever um artigo com ele, eu já tenho que passar no mestrado com esse, sabe? Ele vai cobrando de tal maneira que às vezes a pessoa ela leva muito mais tempo para terminar uma atividade simples, tá? Sorimar, para ser desleixado, não é bom ser perfeccionista? Lembra que a palavra aqui é extremo. E tudo que é extremo, tudo que é em demasia, não é bom. O prestativo, a gente fala assim, prestativo é uma palavra bonita, Sonimar. Você quer que eu seja o quê? Imprestável? Mas o prestativo, ele é sabotador, gente. Lembrando, sabotador, diferente das forças, que a gente vai falar na próxima live, o sabotador, ele te puxa para baixo. Ele te trava, ele te
ou ele até te ajuda a agir, mas por meio da raiva, da vergonha, de sentimentos ruins. Então, tipo, não, eu tive raiva, é por isso que eu consegui algo na vida. Mas, gente, imagina, a custa de quê? De uma gastrite, de uma úlcera, de um câncer, sabe? Então, não é no amor, não é na compaixão. Então, prestativo, o nome é bonitinho, mas ele faz com que a pessoa se esforça para agradar, mas no intuito de ganhar atenção, de ganhar afeição dos outros. No fundo, ele quer afeição, ele quer afeto. E aí ele quer elogiar, ele quer ajudar, e aí a pessoa pode perder de vista as suas próprias necessidades e ela se ressente dos outros. Olha que louco, ela quer ajudar todo mundo, ela quer que todo mundo esteja dependente dela, porque ela quer ajudar. Imagina aquela mãe que não quer que filhinho, tem uma novela assim, né? Meus filhinhos, não sei, não lembro, não sei, Araci Baladanian, esse foi o nome dela, não sei. Gente, eu sou péssima de nome. Mas tinha uma novela bem antigona, quem é novo aqui tá assim, sei não. Mas que tinha minhas filhinhos, né? Então, aquela coisa de eu faço, eu que ajudo, é ter dependência de mim, mas se ressente por quê? Como ela busca afeição, reconhecimento, afeto do outro, nem sempre o outro dá. E aí ela se ressente de não ter ganhado porque ela fez com... Aí talvez você fale, mas eu não faço com esse intuito, eu sou realmente uma pessoa boa. Busca lá no fundo se o tempo inteiro, quando você nega a si, é realmente só altruísmo, que altruísmo é coisa boa. Percebe? Se você é altruísta, ele não espera que tenha um obrigado depois. Ou, que bom que você fez isso para mim. Ou, nossa, Solimar é o máximo, ela sempre está ajudando. Não pensa nada disso. Lembra a caridade? Se a gente for pensar na caridade, que a gente, quem é mais voltado para questões bíblicas e tal, deixa eu só parar de compartilhar aqui, que eu vi alguém me mandando uma mensagem. Deixa eu ver. Tá. Para avisar que a internet está caindo. Acontece, Rosângela. Vai ficar gravado, tá? Então, agora a gente vai para o hiperrealizador. Hiperrealizador é aquele cara que eu estou falando que na verdade é um sabotador, tá? A gente não é o nosso sabotador. Se você puder escrever assim, eu não sou o meu sabotador. Tá? Você não é. Ele é tipo um outro ser. Outro ser, sabe? Nossa, que isso? Mas uma outra voz, um outro ser na sua mente que vai minando as tuas energias. E o hiperrealizador, ele faz muito, realiza muito, como diz o nome, e que você fala, pô, mas também é bom cinema, a pessoa que realiza, que faz, que acontece, que dá palestra e faz live e escreve livro e ajuda e não sei o que lá, e ela está realizando sempre. Só que ela faz isso buscando admiração, buscando respeito. Ela se sente realizada por meio de suas realizações, sejam qual for, currículo Lattes, diploma, medalha, aí vai depender, né, do que a pessoa considera como algo que vai ajudá-lo na cabeça dele, e isso vai gerar vício em trabalho, aquela pessoa que é viciada em trabalho, tá? E aí eu sempre brinco, gente, hiperrealizador, eu aqui, eu tenho que trabalhar o tempo inteiro, eu sei que eu tenho ele bem alto, então tem época que eu consigo domesticá-lo, tem época aquele que me domestica. Então, a gente tem que estar sempre bem atento. A vítima, eu já falei um pouquinho para vocês. Então, ela é emotiva, quando eu falo ela, não é a pessoa, tá? O sabotador, vítima. É temperamental, sempre quer atenção, afeto, dói aqui. O meu problema é pior. Então, a Raquel me conta um problema, eu falo, mas menina, e comigo o que aconteceu, não sei o quê? Eu acho que é algo maior. Aí a Mariana fala, nossa, tô 3 dias sem dormir. Você, nossa, e eu tô 5. E você fala, nossa, que pessoa ruim. Não é. Ela quer que você dê atenção, e os sentimentos, elas são mais dolorosos. E aí ela se martiriza. E aí quem tá perto também não aguenta, sabe? Porque as pessoas dão atenção, ela se sente um pouco melhor. Mas no momento que as pessoas começam a voltar às suas vidas, né, ela aí vira aquele ciclo de novo. O hiperracional, às vezes a pessoa pode ser vista como fria, distante, arrogante, e isso principalmente com relacionamento, tá? No geral, o hiperracional, ele acha que os relacionamentos, as emoções não são importantes. O que é importante é a razão. O hipervigilante geralmente pessoas que têm ansiedade,
elas têm o sabotador hipervigilante alto. Depois vocês comentam aí no chat se aconteceu com você. Tem gente que tem até detectado mesmo, tem ansiedade, quando eu estou falando ansiedade, gente, quadro clínico, inclusive, não é só aquela, ai, eu sou ansiosa, ai, tomara que chegue amanhã, porque amanhã é sexta-feira. Não é essa ansiedadezinha. Ansiedade é coisa séria. Porque o hipervigilante, ele nunca, ó, hipervigilante, ó, hiper, imenso, é maior do que supermercado, é hipermercado. Então, ele nunca descansa, e ele é o tal do e se. Eu sempre conto, né, para ilustrar, você vai viajar para uma praia do Nordeste em janeiro. Possibilidade de chuva, eu não sei quanto que é, mas é quase zero, tá? Se não for zero. Mas a pessoa, ela vai levar o biquíni, maior, seja lá o que for, aquelas coisas de praia, e ela pensa, e se tiver uma festa à noite legal e eu tiver que ir mais arrumada? Aí ela coloca lá o vestidinho mais de festa, um salto. E se chover? Aí vai colocar o guarda-chuva, não sei o quê. E se tiver muito mosquito, ela vai colocar o repelente. Ela começa com tanto e se, e aí eu estou comparando a viagem, a mala vai ficando grande. Agora imagine essa mala ser a sua mente. Tanto e se, a pessoa trava. Ela às vezes não Esquece o consegue dormir. biquíni. Oi, Raquel. Esquece o biquíni. Esquece até o biquíni. Obrigada, Raquel. O mais importante fica para trás, exato. Então, a pessoa, ela tem um estresse contínuo, ela está ansiosa o tempo inteiro a todos os perigos que a cercam. Então, por exemplo, pessoas que assistem, hoje no telejornal tudo Covid, né? Mas assim, mas no geral, telejornal, é tanta coisa que você fica assim, não vou sair, tá tendo coisa acontecendo ali na esquina da minha casa. E sim, de repente pode estar acontecendo, mas não é assim também. Porque senão você fica no estado, mas o hipervigilante ele é com tudo e qualquer coisa. E aí ele perde sono, ele trava, ele não faz, porque e se? Então, por exemplo, eu quero mudar de carreira. Né? A gente tem um grupo de mentoria voltado para a carreira, tanto para orientação de escolha profissional, como para quem está buscando se posicionar, fazer recolocação, como tem quem está pensando em transição de carreira. Vamos pegar uma pessoa de transição de carreira que já está com mais ou menos 50 anos, tá? E ela já tem, sei lá, 20 anos de experiência no que ela faz, mas ela não está feliz ali. Se ela tem um sabotador hipervigilante alto, ela começa assim, e se eu largar esse emprego e não der certo? E se eu começar a faculdade e ficar muito tarde para uma profissão? E se ela vai colocando tanto em si, que o tempo passa, ela vai ficar velha do mesmo jeito, no sentido velho que eu digo assim, vou terminar a faculdade velho, né? O velho que ela acha vai chegar. E ela não fez nada, entrou ano, saiu ano, com medo. Então, por causa desse hipervigilante. Bem, tem mais 3. Tem o inquieto. Inquieto está em busca de emoções. Nada de ficar parado. A minha vida não é entediante. A minha vida é sempre super diferente, flashes, intensa. Só que acontece, cada vez ele está numa atividade, mas as atuais nunca vão dar paz ou alegria. Então, ele não consegue focar em algo. Ele acha que está vivendo intensamente, quando na realidade ele não está prestando atenção no agora. Então, por isso que eu falo da importância do agora, não só para o inquieto, tá? Controlador, gente, meu outro altão aqui, ó, me entregando para vocês. Quem foi meu aluno sabe, eu quero que seja tudo ok, tudo certinho, que eu consiga ver. E isso é um inferno, porque ele tem a necessidade de estar no comando, de dirigir as ações, de certificar que está tudo ok, senão não vai dar. Ele conta algumas mentiras, né? Todos eles contam mentiras, como você vai ver lá no relatório que vocês receberam, tá? E o esquivo, gente, como diz o nome, ó, se esquivar, que é fugir, ele se concentra no que é positivo, no que é prazeroso, então ele evita tarefas difíceis, desagradáveis, ele evita, sabe, de repente fazer uma DR, que seja necessário, não aquela pessoa que também adora DR, né? Mas que tenha que, é difícil, então ele vai se esquivar, vai procrastinar as obrigações, vai fugir dos conflitos, e vai estar sempre atraso, ele pode ter atraso, chegar no trabalho, pode ser atraso para entregar alguma coisa, ele perde prazo de pagar uma conta, está sempre se esquivando. Ufa, Solimar, coisa pra caramba. E aí vocês contaram como é que foi, né? Pelo menos 2 pessoas contaram assim, quando eu recebi e como é que foi depois. Então, primeiro, o teste, se vocês lembrarem, ele pede para você avaliar suas últimas 24 horas, ok? Todo mundo lembra disso, né? Então, pode ser que nas suas últimas 24 horas, quando você fez, tenha sido um período muito difícil para você. Para alguns, essas últimas 24 horas, na verdade, foi tipo a mesma coisa que é sempre. Então, tudo bem também.
que quem foi já um 24 horas mais normalzinho, ótimo. Quem, de repente, fez o teste em 24 horas que foram bem diferentes do que costuma ser na sua vida, faz daqui a uma semana, 2, faz novamente. Agora você falou, não, Salema, realmente que está aqui, minha querida. Eu só não sabia o nome, mas quando eu li, é isso. Então, beleza. O teste ele vai ser, primeiro que ele é situacional, né, naquele momento. Daqui a 6 meses você pode fazer, pode ter fio de diferença, principalmente se você for trabalhar neles, que é o que a gente vai falar agora, que é como eu enfraqueço esse trem. Como eu melhoro o meu... Se eu tirei... Aqui a pessoa começa a ver nota igual a escola, não sei se fizeram assim. Como assim eu não tirei 7? Como assim? Porque só com 54? Ah, que absurdo! Como se dependesse sim, da gente estudar, né? Fazer uma prova. Mas a gente vê como a gente sobe esse QP. Então, o Chamini, ele dá 3 dicas, né? 3 sugestões. Então, a primeira, e que já tem, né, o desafio, é a gente identificar. Então, vocês já fizeram o teste. Já está lá identificado para você. Só que é identificar no dia a dia. Sabe quando você está lavando louça e vem aquele pensamento assim? Pô, mas você é burra, hein? Foi falar aquele negócio que falou também, sabe? Fulano não guarda segredo. Você sempre... A tua como é que é a tua boca mal do que não sei o quê? Você está fazendo diálogos, às vezes, horrendos, que você jamais teria coragem de fazer até com o inimigo. Preste atenção. Que sabotador que está ali? Ou aquela mãe que está limpando a casa também, tudo eu, ninguém me dá valor nessa casa. Também um dia eu vou pegar, vou sumir, né? Se ela começar a pensar, caraca, eu tô sendo vítima aqui. Olha, esse sabotador vítima. Então, identificar no sentido de quando você sentir os pensamentos vindo, você conseguir não julgar, mas se afastar, entre aspas, né? Vamos dizer assim, e falar, caramba, esse é o sabotador tal. Tem vezes que eles até sugerem você dar um nome. Então, por exemplo, sei lá, insistente. Ih, chegou a dona perfeitinha. O hiperrealizador, olha lá, a dona faz tudo aí, querendo mandar. Entendeu? A dona faz tudo. O controlador, ih, a chefe mandona. Sei lá, o nome que você quiser dar, tá? Algo que te ajude a identificar. Para fortalecer o sábio, gente, a coisa mais linda se eu pudesse, né, internalizar para mim e, logicamente, passar para vocês. Porque o sábio, ele até dá um exemplo assim, se uma criança cai, o que a gente faz? A gente acolhe, a gente tem compaixão, a gente cuida, né, da ferida, a gente orienta, a gente dá conselhos. Ó, viu, a mamãe falou para não fazer isso. Mas você não vai lá e chuta na criança caída, não é verdade? Você não vai chutar a criança que está caída. Só que às vezes a gente chuta a gente caído. Porque o sabotador, ele não tem empatia, nem compaixão. Então, para fortalecer a mente sábia, que é o nosso quociente de positividade, ele sugere, que até coloquei em vermelho aí, que a gente comece tendo empatia. Né? Empatia, compaixão com a gente, com o outro em cada situação. É eu olhar que, de repente, isso, e isso seja qual for a coisa, tá? Isso para a Luciana é difícil. Mesmo que para mim seja a coisa mais fácil do mundo. E que isso que ela está fazendo, que está refazendo, que eu já falei para não fazer, um exemplo, né? Não é o caso, é o que ela pode nesse momento. Então, eu tenho empatia comigo também, com os nossos erros. Tem muita gente carregando o peso do passado. Não importa o que você já fez. A gente não muda o que passou. A gente muda o que vem. Então, a gente começar a ter... Isso que está faltando no mundo que a gente fala, que é se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro. E que, gente, está muito fácil eu falar assim, deixando bem claro, tá? Falar, preparar uma live é muito fácil. No dia a dia, eu escorrego também. Senão, assim, sei lá, de repente eu respondo atravessado alguém, sei lá. Aí vem o teu crítico bem grandão, né? Ah lá, tá no projeto Go On, faz a live, e aí, ó. Só de... É falsa, sabe? Porque o crítico é assim, né? Ó, falsa. Não é, a gente tá... Todo mundo está aprendendo, a gente tem as nossas recaídas todos os dias. Mas a gente buscar, né, ter o sentimento do que o outro pode estar sentindo. E isso é tão bonito quando a gente consegue, né? E aí ele fala sobre explorar. Ele fala que explorar é o seguinte, quando você tem curiosidade, você tem fascinação, você tem assombro pela vida. Você já viu uma criança pequena, né? Nossa, vê uma borboleta, vê uma formiguinha no chão, ela para, né?
Para olhar aquela formiguinha. A gente, se bobear, tá passando em cima da formiguinha, nem reparou. Você perguntar como é que estava o céu hoje, você fala, nem vi. Sabe? Então, essa assombração, essa exploração, tá nesse sentido. De você também olhar os desafios, saber. Eu costumo dizer muito pro meu filho, na vida, e é aquela coisa bem clichê que vocês também já devem ter visto por aí, ou é presente ou é lição. Então, se não for um presente, foi uma lição. Então, a gente tem esse sentido do explorador, né? O explorador nossa, é isso, é a novidade. É que legal que vai ser. Como é que vai ser esse go-on aí? Não sei nem o que é. O Solimar tá convidando, vou lá. Isso é explorador. Vou lá ver como é que é. A inovação, acho que é o que a gente usa mais, né? Ele fala sobre a gente criar perspectivas, você inovar, você pensar em possibilidades diferentes, suposições, resultados. O navegar, gente, eu acho assim muito bacana, porque o que é navegar? Não é ficar navegando na internet. Ele fala que a gente saber escolher caminhos. E como? Tendo clareza de propósito. Tendo a gente saber qual é a minha missão. Isso não vai ser nessa live que a gente vai resolver, mas é um processo de descoberta. Para que eu vim aqui ao mundo? E talvez essa navegação tenha a ver até com que a gente entenda alguns traumas, alguns conflitos internos de família, de infância. E eu não estou nem falando de você fazer uma terapia, tá? Eu estou falando de repente, a gente pensar assim, o que eu vim fazer nessa terra, dentro dessa família especificamente? O que meu pai e minha mãe, que não tinham nem conhecimento dessas coisas, fizeram o melhor que eles podiam, o que eu vim fazer por eles, ou para eles, ou nessa família, ou nesse mundo? Mesmo que esse mundo signifique talvez você e seu filho hoje, percebe? Às vezes eles falam do mundo, né? Nossa, que diferença você veio fazer para o mundo? Tem uma série americana chamada, eu acho que foi Law and Order, não sei se vocês conhecem, a série antiga, se não me falha a memória foi esse. Em um dos episódios, um cara, ele cometeu crimes, né, de crimes, e no final, né, os detetives conversando, o crime que ele cometeu foi justamente porque ele não queria passar em branco na sociedade, ele queria ser famoso, ser não sei o que lá, não queria ser só mais um. E eu não lembro exatamente as palavras, mas ele fala, ele não queria ser como a maioria dos humanos sempre vão ser. Gente, no mundo que fala que você tem que fazer diferença no mundo, às vezes a pessoa fica achando que tem que fazer, sabe, coisas tão grandiosas, que ela vai ser o Einstein, que ela vai ser, sei lá, o que, Malala. E, na verdade, muitas vezes ela vai fazer diferença no mundo, como a Virginia falou, dentro da própria casa. Madre Teresa, né, dizem que ela costuma dizer que é uma pessoa por vez. Aquela história lá da estrelinha do mar que o cara vai jogando de volta ao oceano, e o cara, mas nossa, quantas tem? Você nunca vai conseguir. E ele pega, joga e fala, para essa eu fiz a diferença. É isso quando a gente fala de mundo, de tua missão. E o ativar, ele fala o seguinte, ativar no sentido de você ter ações decisivas. O que é uma ação decisiva, gente? Quando você decide, você não precisa ficar decidindo toda hora. Isso eu aprendi na igreja, tá? Trazendo a igreja, mas na igreja, assim, ensina muito sobre padrão de namoro, aquela coisa toda. Então, na igreja, a gente brinca, né, nas moças, nas líderes, a gente fala, gente, você decide até que ponto é o seu namoro, dentro dos padrões, né, que a igreja pregoava, e você não precisa ficar decidindo todo dia. Decisão uma vez só. Então, mesma coisa, você não tem que ficar decidindo todo dia. Então, no sentido de que uma ação pura, uma ação que faz com que a gente volta a nossa energia, nossa força, nosso foco, nosso tempo para o que a gente precisa alcançar e que não dê espaço para o sabotador. Porque não vai dar espaço. Quando você decide, né, quem já viu maratonista, atleta, ele fica naquele foco tão grande, né? Dizem que obstáculo é o que você vê quando tira os olhos do foco. Não sei se você já viu uma frase assim. Então, de certa forma, assim, parafraseando aqui um pouquinho, sabotador é aquele que a gente deixa atrapalhar quando a gente não tem a nossa ação decidida, ok? E por fim, gente, sobre exercitar os músculos QP, o que é isso? E aí, por isso que eu vou trazer Renata Jaber. Renata Jaber, ela aceitou o convite de vir, como eu falei, é gratuito, tudo gratuito, vamos ajudar. Ela trabalha com
yoga, trabalha com a atenção plena, e ela vai falar um pouquinho sobre autorregulação, sobre emoções, como a gente pode trabalhar isso na gente. Porque o Shirzad Chamini, ele fala que é muito fácil a gente exercitar os músculos QP. Então, vamos supor, se eu for para academia hoje, claro que se eu for hoje, né, para dar aquela gordura grandona e tal, mas um exemplo. Vamos me dar aqueles pezinhos que talvez hoje eu consiga levantar 10, sei lá, aqui na mão 1 quilo, sei lá o quê. E depois você vai ficando forte, 40 quilos, 50 quilos, né? Assim, tem aquelas mesas que eu não sei nem, adutora, abdutora, adjutora, nunca sei o nome daquela, indutora. Você exercita pé, então seu músculo vai ficando mais forte. E ele dá um exercício que é o que eu quero passar para todas nós, que eu também quero fazer, tá? Tem um sabotador que deu uma levantada essa semana, que eu falei com ele, ô meu querido, dia 9 tu não tem vez, que eu vou lá falar, eu vou entrar no desafio junto. Ele fala o seguinte, a gente precisa fazer levantamento de peso, entre aspas, com série de 100 repetições por dia. O que é isso, Solimar? 100 repetições? Ele fala que se a gente fizer atividade de 10 segundos, 100 vezes ao dia, aí, gente... Não é para gente, o pessoal que é lá o insistente, que é perfeccionista, vai fazer uma tabela e ficar lá, fiz uma, fiz duas, fiz três. Não é assim, tá? 10 segundos, 100 vezes por dia, você calcula mais ou menos. Poxa, se eu fiz essa atividade que eu vou explicar, 3 minutinhos, 2 minutinhos, olha quanto você fez, quantos 10 segundos existem em 3 minutos, tá? Então, não é para você ficar exatamente contando, mas ter uma noção. Por exemplo, ele fala que todas elas prestar atenção nos seus 5 sentidos. Isso é atenção plena. Então, ele dá exemplo. Você vai escovar o dente, às vezes, depois, às vezes você sai e fala assim, gente, eu escovei o dente? Você já aconteceu com vocês isso? Você deitou e fica assim, escovei dente, não escovei. Aí eu passo a língua assim, não, eu escovei. Você fez tão rápido, tão no automático. Então, ele fala, presta atenção na pasta de dente, nas bolinhas, né, da pasta de dente na sua boca, como você está deslizando na sua língua. Nesse momento, presta atenção, de repente, nos seus pés tocando o chão, se você estiver apoiado no chão. Você vai beber uma água, você sentir a água, um suco, o que for, você começar a envolver os seus 5 sentidos. Respiração, lembra que a gente fez respiração na última aula? Só o ato de respirar, né? Com criança, geralmente a gente tem assim, um videozinho que é um peixinho. Vocês encontram no YouTube. O peixinho, ele incha, sobe, aí para um pouquinho, que é quando você prende, depois ele desincha. Então, você vai até ensinar seu filho ou sobrinho a fazer, você vai estar ali respirando. Então, respirar, você prestar atenção aos sons. Tem gente que tem experiência de tapar, né, vedar os olhos e comer a comida de olhos fechados para prestar atenção no sabor. Então, você fazer isso. Então, para acabar, o nosso desafio é isso. Você vai escolher um dos seus sabotadores, né? A gente está acabando aqui o último slide. E eu vou abrir para pergunta, é claro. O seu último, exatamente, Virgínia, viver o presente na noção mais presente que tem da palavra presente, que é o agora. Esse momento. Por exemplo, eu estou aqui com vocês. Gente, eu não sei o que está acontecendo, como eu já falei com vocês, eu não sei o que está acontecendo, porque eu foco aqui em vocês. E isso é importante. Às vezes a gente está assistindo a um filme pensando na roupa para lavar ou na conta para pagar, e aí você está numa... É aquela coisa, você está no trabalho, mas está com a cabeça em casa. Você está em casa com a cabeça no trabalho. Não, é tua cabeça e teu corpo estão no mesmo lugar, no mesmo tempo. Isso é o presente. Então, escolhe um dos seus sabotadores, porque a nossa vontade é matar todos, né? Não, esse sabotador, quando você vai lendo, nossa, tá me atrapalhando. Escolhe um. Coloca no chat para mim qual é o que você vai escolher. Agora, compromisso público. Eu vou falar qual é o meu também, porque afinal de contas, a lindona aqui é cheia de sabotador também. Como eu falei, a gente vai abaixando a bola deles, mas se não prestar atenção, eles ganham força, tá? Então, deixa eu ver o que vocês já colocaram aqui. Virgínia escolheu o esquivo, a Raquel o prestativo, a Tati o crítico, Mariana o insistente. Beleza. Irmã Hilda também insistente, a Luciana o controlador, e Luciana, é esse que eu escolhi também. Controlador. Não que eu não tenha os outros, sabe? Mas você é um controlador, tem que parar com isso. Eu tenho trabalhado muito isso, ainda mais com a equipe, porque às vezes
Eu dou aula assim, a pessoa tem que dar aula assim, não, ela vai dar aula do jeito dela, esquece isso. Controlador, não sei quem é. Esse 8 é a Priscila, né, eu acho. Beleza, controlador tá forte aqui. Controlador insistente, hein? Então, agora você vai fazer, nesta semana, então, de hoje até a próxima quinta, você vai prestar atenção quando ele aparece. E você vai travar um diálogo com ele de que, assim, quem manda aqui sou eu. Você vai falar, mas Solimar, eu estou lutando contra o controlador, eu vou controlar o controlador, eu vou estar sendo controladora? Não, mas no sentido de você perceber que ele não é você. Então, vamos supor que o controlador apareça quando você está delegando algo para a tua equipe. É você respirar, ensinar, checar e deixar a pessoa criar. Se você está sendo insistente, perfeccionista, você pensar qual é o padrão de qualidade, que afinal de contas a gente tem, a busca da excelência, mas que eu possa entregar esse trabalho, essa tarefa, sem ficar pensando no detalhe do detalhe do detalhe que não leva a nada. Então, você vai prestar atenção e já ir eliminando eles. Ah, chegou, né? Dona controladora, dona sabe tudo, se você é hiperracional. O nome que você vai dar. E aí você, só de você reconhecer, te ajuda porque ele não é você. Você já começa a se distanciar. Eu não sou meu sabotador. E aí você vai exercitar o seu QP. 100 repetições por dia, 10 segundos. 10 segundos 100 vezes. Só que você não vai ficar anotando, senão você vai virar lá o insistente. Você vai pensar, ok, vou respirar fundo, profundamente, por 5 minutos todas as manhãs. 5 minutos. Cada minuto tem 6, né, vezes o segundo. Esse já fez aí... quantas repetições? Me ajuda, gente. 6... 30 repetições. Olha, 5 minutos de respirada, depois vocês me ajudam, tá gravado, aí a pessoa vem, não, era só 3. Corrigir minha matemática. Você fez 30 repetições. Você comeu prestando atenção, não é que você vai comer a meia hora prestando atenção, que de repente você não vai conseguir, mas não, vou prestar atenção nessa garfada aqui que eu vou dar. Você já fez, de repente, mais 10 segundos ali. Faz sentido? E aí, por último, aquelas 5 ações do sábio. Deixa eu voltar lá, porque eu fiquei pensando, o que 5 ações? Por exemplo, eu pretendo demonstrar mais empatia. De repente você fala, não, eu vou ativar decisões. O outro pode falar, não, eu estou precisando ter mais curiosidade, fazer coisa diferente, eu estou todo dia na mesma rotina. Você vai escolher uma dessas ações do sábio, tá? Para fortalecer. Difícil o desafio, Molezinha? Pensei que fosse mais difícil, Solimar. Como é que foi? Conta pra mim. É engraçado, porque o meu controlador já tem até nome antes de eu... Qual o nome dele? Conta pra gente. General. Aqui em casa, às vezes eu falo, General. Meu esposo já fala, meu pai. Já tinha até nome antes de eu começar. Falei, pai... Tá bom, meu vamos filho lá tinha uma época que fazia assim pra mim. Toda vez que eu tava generalizando, brincando aqui. Aí eu, ai, meu pai do céu, eu tô sendo controladora. Então ele fazia, tá bom, mãe. Meu filho, eu não gosto disso. Tudo bom, mãe? Pois é, desse modelo. E eu já tenho o nome. E aí agora você, de repente, foi esse que você escolheu? Foi, né? Beleza. Pessoal, de 0 a 10, qual é o teu nível de comprometimento de cumprir com... de cumprir com o desafio nesta semana. De 0 a 10. Pode escrever ou falar, tá? Então, a Hilda falou 10. Tati, 10. Todo mundo 10. Olha que lindo. Essas mulheres muito honestas, eu não sei se tem essa toda, não. A Luciana fala, porque eu não sou obrigada. Eu não sou igual a todo mundo. Quem foi que falou? Na verdade, é porque eu tenho outros sabotadores que não me deixam ser menos que 10, né? Que lá entra um insistente, aí eu crítico, entendeu? Não posso. Não pode, mas o comprometimento... Olha lá, Rosângela, 8. Rosângela, pergunta, o que você pode fazer, e Raquel também, para elevar seu nível de comprometimento? Percebe que é o compromisso? Você fala, nossa, o compromisso é o quanto eu estou comprometida. Eu estou falando, gente, desculpa, homens que estão assistindo depois, é porque tem mulher aqui, eu estou falando, né, no feminino. O quanto eu estou comprometida a mudar.
O quanto eu estou Então, comprometida com esse sabotador que eu escolhi, porque ele está me atrapalhando em alguma coisa que só você sabe. Desculpa, Raquel. Fala. eu fico pensando sempre que o nosso sabotador, ele também traz algum tipo de conforto para a gente, né? Quando a gente realiza as coisas que a gente realiza. Então, por exemplo, o meu que eu escolhi foi o de ser prestativo, né? Então, às vezes eu vou fazer a coisa e quando eu percebo eu já fiz. Então, por exemplo, meu filho fala, tô com fome, ao invés de eu falar, vai fazer um pão, eu vou lá e faço um pão para ele. Então, mas isso me dá um tipo de satisfação. Então, eu não sei até que ponto eu consigo dizer, vai lá e faz um pão. Então, não é que eu não vá falar isso para ele. Hoje em dia ele já é muito mais autônomo, porque eu já tenho essa postura. O meu nível de prestativo dessa vez saiu 9, da primeira vez que eu fiz esse teste saiu 10. Então, dessa vez já fiquei mais satisfeita com o resultado, porque uma coisa que eu tenho muita consciência dessa minha característica, mas eu sei que me traz uma determinada satisfação. Eu sou aquela mãezona, aquela esposona, aquela pessoa que fica querendo agradar todo mundo. Então, eu não sei até que ponto eu tenho força para conseguir o tempo todo dar conta de vigiar essa prestatividade o tempo todo. Obrigada, Raquel. E é importante você ver que o prestativo, ele é um dos sabotadores que mais nos confunde, porque eu também quero cuidar da minha família. Eu não sou aquela pessoa, eu não vejo... Assim, a gente aqui, principalmente marido e tal, cada um coloca a sua comida no prato, mas eu não vejo nenhum problema. Tem mulher que fala, não coloco comida no prato do meu marido de jeito nenhum problema. Se tiver, eu não sou... Às vezes até come horários muito separados, eles já estão jantando lá, eu estou aqui ainda, e ainda tem uma cliente que eu vou atender depois daqui. Então, assim, é horário que é diferente, mas então não tem nenhum problema da gente ser uma mãezona, de cuidar, de nutrir. A única coisa é a gente perceber, eu faço isso esperando que em troca eles tenham uma dependência. Quando eu falo dependência, não que você queira que seu filho seja dependente, mas uma dependência de mim, porque eu sou útil, olha como é que eu sou boa, olha lá, quero reconhecimento. Ou simplesmente você faz porque isso te dá alegria pelo simples ato de fazer. E aí são duas coisas distintas, tá? Então, se você perceber que você faz isso porque você quer que as pessoas ao seu redor, quem você serve, ajuda, elas vejam você como essencial, não pode faltar, tarará, tarará, e as suas necessidades são sempre proteladas e deixadas de lado, aí eu acho que essa é a grande questão do prestativo, porque obviamente a gente também tem, como eu falei, coisas positivas como altruísmo, eu quero fazer, quero servir o outro. Então, pensa só nas suas intenções. Virgínia tinha perguntado se pode fazer pergunta. Pode, Virgínia? Cadê tu? Ah, tá aqui. Na minha tela, tem que achar vocês. Pode falar, Virgínia. Dá tempo? Dá tempo? Não tô te ouvindo, Virgínia. Dá tempo? Agora melhorou. É que eu estava pensando aqui, pode acontecer do sabotador que a gente tem ser parecido com um dos pais? Porque eu me pego, principalmente depois que eu fiz esse teste, né? Que eu passei a ter mais consciência, o sabotador que eu tenho, de um dos que eu tenho, é muito parecido com o do meu pai, sabe? Será que tem alguma coisa a ver? Por causa de educação, alguma coisa assim? Sim, pode ter a ver, sim. Mas uma coisa só para começar: somos, sei lá, 8 bilhões no planeta. E são só 10 sabotadores. Então, vai ter muito parecido. Então, por exemplo, quando. Deixa eu pegar aqui da Luciana só rapidinho. Luciana, você pode falar seus 3 primeiros, por favor? Se você puder. Posso. Insistente, prestativo e controlador. Nossa, eu também sou controladora. Nossa, a gente é irmã gêmea, percebe? Mariana, você pode falar seus 3, por favor, se for possível? Insistente, hipervigilante e inquieto. Nossa, você e Luciana tem tudo a ver. Acho que vocês. Por causa da figurinha. Por causa do insistente só. Parece que eu tô aqui de brincadeira, mas no sentido como são 10 e a gente tá pedindo só os 3, que a gente, na verdade, tem todos, né, gente? Muito raro seus outros não 3. Seus outros 9 deu 2, deu 3, é tudo assim, 5, não é isso? 5, 6, 7. Aí teve uns que 9, 10, eu falo, nossa, a gente tem todos. Então,
Mas, Solimar, tem a ver, de repente, com a família? Não exatamente, mas muitos... O que são os sabotadores, gente? Imagina que lá com 5 anos, você caiu e quebrou a perna. E teve que engessar. E aquele gesso fica lá 1 mês, 3 meses, depende lá do tempo, você tem que tirar. Mas imagina que foi para te proteger, para o osso ir lá para o lugar, aquelas coisas todas, tá? E aí, você nunca tirou aquele gesso. Aquele gesso que foi muito bom lá com 5 anos, hoje, ele não te ajuda mais. Então, o sabotador, gente, ele vem como uma proteção. Uma pretensa proteção, pelo menos, ou que funcionou por algum tempo, mas que não funciona mais. Sabe? Então, quando o hiperracional, e aí eu não vou entrar aqui lá profundo nas emoções, mas talvez ele, em algum momento, as emoções eram, para de chorar, menina, não chora, e não conta para as pessoas, não mostra o que você está sentindo, o mundo é um lugar perigoso, sei lá. E ele foi virando, né? Só que assim, aquele sabotador, ele foi formando, sei lá, aquela coraça. Mas depois de um tempo, e esse tempo é a idade adulta, tanto que esse teste não é para criança, ele não está fazendo bem. Por isso que o nome é sabotador, não é protetor, não é ajudador, não é mentor, é um sabotador. Então, pode ser que de repente do teu pai, da tua mãe seja iguais, caramba. E pode ser bem diferente, tá? Aqui a gente fez uma vez, meu marido e eu, tudo bem que o marido e eu na mesma família, mas assim, em termos de pai e filho, né? Mas a gente viu que algumas coisas a gente tinha bem parecidas e outras bem diferentes. Então, é cuidar de si, tá bom? Mais alguém quer falar? Pessoal que deu nota menos que 9 no seu comprometimento, tem um exercício extra. Pessoal, Paulo, nunca mais vou colocar menos que 9. Vai me dar mais trabalho. Que é pensar o que eu posso fazer para aumentar meu nível de comprometimento. Porque você escolheu um que está talvez te incomodando mais, ou você sentiu que não está legal, e aí você fala, quero mudar isso, mas eu estou comprometida 5. Percebe? Já fala assim, não vou fazer. Então, de repente, você até vê esse, ninguém que colocou 5, é só um exemplo. Esse que de repente colocou nota 5, estou comprometido 5, vê que sabotador é esse, que é o esquivo às vezes, né? O 8 nem tanto, tá? Mas às vezes a pessoa colocou 5, 6 e está se esquivando, porque a tarefa é árdua. Rosângela colocou aqui, meu sabotador parece ter se materializado e todas as horas põe o pé na frente para eu tropeçar. Beleza, Rosângela. Ele tem nome, você sabe qual que é e você já identificou que ele está colocando o pé. Você já viram brincadeira de criança quando o colega coloca o pé e o outro tropeça? Ele tropeça na primeira vez porque ele não prestou atenção. Na segunda já está ligado. Ele chuta o pé do colega. Gente, quem dá aula é assim mesmo. Colocou, o colega caiu, quase caiu, depois ele vem passando já quase chutando o pé. Não estou falando que você fazer isso literalmente, mas com seu sabotador pode. Se ele coloca o pé toda hora para você tropeçar e você está tropeçando nele de novo, é sua escolha. Tem um poema, caramba, foi a Raquel que compartilhou comigo? Não, acho que não foi, não, acho que foi uma cliente. Eu vou ver se depois eu acho. Eu não vou conseguir falar tão bonito aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar poema. Acho que achei. Eu vou ler para vocês aqui. Eu achei no Facebook de alguém, tá? Ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Eu caio. Eu estou perdido, sem esperança. Mas não é minha culpa. Leva uma eternidade para eu encontrar a saída. Ando pela mesma rua. Há um buraco no fundo da calçada, mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo. Eu não posso acreditar que eu estou no mesmo lugar. Mas não é minha culpa. Ainda assim, eu levo um tempão para sair. Ando pela mesma rua. Há um buraco no fundo da calçada. Vejo que está ali. Ainda assim eu caio. É um hábito. Meus olhos se abrem. Sei onde eu estou. É minha culpa. Saio imediatamente. Ando pela mesma rua. Há um buraco no fundo da calçada. Eu dou a volta. E por fim, ando por outra rua. O meu convite é que todas nós andemos por outra rua. Beijo para vocês e até a próxima live. Tchau, tchau. Gente, obrigada.
Tchau. Esqueceu do print hoje, poxa. Ih, verdade, momento print. Sempre tem alguém que lembra. Nathalie foi embora. Poxa vida, na hora que a gente tirar o print. Nathalie, se puder abrir, pode ser com o filho mesmo, dando comida. Nathalie saiu mesmo, literalmente, coitada. Então, vamos lá. Sorria. Quem puder, Tati, abrir. Irmã Hilda, se puder abrir também. Obrigada, Mariana, por lembrar. Momento print. Irmã Hilda, se puder baixar só um pouquinho, porque a gente não tá vendo sua boca. Ela fala, mas eu tô comendo agora. Então, 1, 2, 3, momento print. E beijo para vocês, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.